boa noite. Realizamos hoje uma nova edição do ciclo mensal Poetas de Cabeceira, um programa da Curadoria de Literatura do Centro Cultural São Paulo. Em cada encontro do ciclo, um convidado fala sobre um poeta de referência para a sua formação intelectual ou processo criativo, abordando temas como a biografia do autor, contexto histórico, análise da obra e leitura comentada de poemas. Claro que este é apenas um formato inicial sugerido por nós, que pode e deve ser subvertido pelo palestrante. Nosso objetivo não é promover conferências acadêmicas, mas estimular a reflexão sobre autores do cânone literário ou do anticânone a partir da experiência artística e vivencial do próprio palestrante. Queremos promover diálogos vivos entre autores e linguagens, com o espírito da inquietação, da provocação, retirando os autores consagrados de seus pedestais ou manuais de arqueologia literária. Conforme esse espírito, vamos apresentar hoje a vocês uma palestra sobre o poeta brasileiro Cruz de Souza, o autor de Missal, Broquéis e Últimos Sonetos, e um dos maiores nomes do movimento simbolista internacional, na opinião de estudiosos como Roger Bastide e Ana Balanquian. Para falar sobre Cruz de Souza, convidamos Danilo Bueno, que é poeta e mestre em literatura portuguesa pela Universidade de São Paulo. Danilo publicou a plaquete Fotografias, em 2001, e os livros de poesia Crivo, em 2004, que recebeu menção honrosa no Prêmio Redescoberta da Literatura Brasileira, de 2001, promovido pela revista Cult, Corpo Sucessivo, de 2008, e nesse ano você publicou? 2011. Dia Útil. O Danilo participou de diversas antologias, entre elas Todo Começo em Voluntário, a poesia brasileira no início do século XXI, que saiu no ano passado pela Lume Editora. Antes de passar a palavra para o nosso convidado, gostaria apenas de acrescentar que a nossa programação completa está disponível no site do Centro Cultural São Paulo, www.centrocultural.sp.gov.br. Obrigado a todos pela presença. Olá, boa noite. A minha voz tá clara para vocês aí? Tudo bem? Bom, eu gostaria de agradecer a vocês que vieram, né, nessa começo de noite aí de terça-feira, para escutar um assunto que é um assunto que está bastante desprestigiado, que é a poesia, né, desprestigiada mundialmente, faz mais de 100 anos, eu acho, com a assunção do romance no século XIX, a poesia cai, não é verdade? Mas hoje não é um dia de queda, é um dia de falar de poesia, trocar ideias, conversar, aproveitar e aprender todos nós. E eu queria agradecê-los, então, por estarem aqui, e queria agradecer também ao Centro Cultural pelo convite, na pessoa do Cláudio Daniel, pelo convite gentil de fazer com que eu possa partilhar aí a minha experiência de leitor. É importante frisar que a minha experiência de leitor do Cruz de Souza. Eu tenho mestrado em literatura, mas eu estudei outro autor. E a ideia não é justamente falar de teorias, mas ler o poema, fruir, gozar o poema com vocês, e a partir desse poema a gente conseguir trazer algumas características do movimento, do contexto, e ampliar aí o conhecimento através do poema. Bom, eu vou começar falando um pouquinho da biografia do Cruz de Souza, que eu peguei aí num site, fiz uma pequena adaptação para vocês,
tem aqui alguns dados bibliográficos. Eu já vi muitas boas análises partindo somente do poema. Aquelas análises estruturalistas em que se omite o nome do autor e só se debruça sobre o poema. Eu não sei se ela é melhor ou pior, eu não quero entrar nessa discussão. Mas no caso do Cruz e Souza, eu acredito que os dados bibliográficos eles ilustram muito bem a situação em que viveu esse poeta. Eu acho muito difícil descolar, nesse caso, vida e obra. Ele não é um autor romântico em que vida e obra se confundem, mas ele é um outro tipo de autor. Um autor que a vida foi tão estranha e pesarosa que fez com que ele tivesse que reagir de alguma forma. E a reação dele foi com uma poesia que quase não falava como se deveria falar dessas desgraças. Ele fala das desgraças, mas ele não faz da desgraça o seu grande mote. Então, por conta disso, eu vou ler em diagonal, vou ler rapidamente aqui esses dados bibliográficos, ok? Então, ele é filho de escravos alforriados. Por conta disso, ele recebe esse Souza. Souza, bastante português esse nome, né? E do Marechal Guilherme Xavier de Souza. Ele é educado como uma criança branca, abastada, do final do século XIX. Ele tem acesso a praticamente tudo que a educação daquela época poderia prover para uma criança branca. Ele aprende latim, grego, francês. Também estuda matemática. E começa a publicar, em 1885, Tropos e Fantasias, em parceria com Virgílio Várzea. Okay? 5 anos depois, ele foi para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como arquivista na Estrada de Ferro. Percebam, pessoal, uma pessoa que teve uma educação bastante boa, bastante rica para a época, ele não se sentia à vontade em trabalhar como arquivista da Estrada de Ferro. Para ele considerava um subemprego. Ele considerava um demérito, na verdade. Ele considerava um demérito. Ele deixou de conseguir um trabalho melhor, ele foi recusado por um trabalho de promotor de Laguna por ser negro. Já não havia mais a escravidão no Brasil, ela já tinha acabado, mas é claro que esses processos são lentíssimos, e a sociedade do sul do país é bastante branca, não é verdade? Lá não tem essa mistura que tem aqui no Sudeste. Lá a origem é bastante germânica, polonesa, etc. E isso refletiu bastante aí no entorno da vida do Cruz e Souza, e ele é recusado a ser promotor. Uma pessoa que poderia ter um trabalho, ser promotor no século XIX, era realmente um trabalho muito, muito prestigioso, muito bom financeiramente, e de repente ele passa a ser arquivista, fazer um trabalho que hoje, dentro do esquema de trabalho que a gente imagina hoje, seria o trabalho de um estagiário, né? De um estagiário ou de um trainee, alguém que está no começo da carreira, e não uma pessoa que tem uma preparação acadêmica, uma preparação cultural como ele tinha. Era um homem culto, tinha lido os clássicos, tinha estudado, e de repente é arquivista, e isso começa a gerar uma grande frustração no Cruz e Souza. Bom, se não bastasse já o ponto de vista profissional está bastante problemático nessa sociedade pós-escravagista, ele nasce, como eu disse no começo, no símbolo da desgraça. O símbolo da desgraça, ele casa com uma mulher negra. Antes disso, ele tenta casar com uma mulher branca. Ele não consegue, acontece problemas aí de conversas, ele não consegue estabelecer um contato maior, ele casa com uma mulher negra, a Gavita, e ele tem 4 filhos com a Gavita.
4 filhos e um salário de arquivista. Uma vida bastante modesta ele leva. Essa vida modesta e os problemas que ele vai enfrentar são refletidos nos poemas de maneira altiva. É como se ele desprezasse, ele é superior a isso. Ele é superior. E aí tem a característica do transcendentalismo, que a gente vai ver aí, do simbolismo. Ele é superior, então é como se ele abstraísse esses problemas de ordem material e conseguisse elevar para o espiritual. Se não bastasse esses 4 filhos, os 4 filhos morrem de tuberculose. Os 4 morrem. A mulher, inconformada, com uma situação tão estranha e atípica, hoje atípica, naquela época talvez não, porque tuberculose não tinha cura, claro, mas Gavita enlouquece. E ele tem que manter toda essa ordem material. A gente sabe como é difícil manter a materialidade da nossa vida. Imagina ainda para um homem culto que tinha a ambição de ser, e como ele foi, um grande poeta. O tempo que ele devia gastar para estudar, o tempo que ele devia gastar com o esmero de escrever os seus poemas bastante trabalhados, a par disso ele ainda tinha que conviver com toda essa problemática em sua vida. Bom, quando ele morre de tuberculose também, eu coloquei aí um detalhe bastante triste do que acontece com ele. Ele é transportado de volta do Rio de Janeiro, onde ele trabalhava como arquivista, ele é transportado num vagão destinado para transporte de cavalos. Para a gente ver como a sociedade daquela época ela era pós-escravagista no papel, né? Mas muito de tudo que aconteceu com ele é fruto ainda de uma sociedade completamente racista, e isso vai seguindo até que a gente normatiza, né? O racismo passa a ser uma infração à lei. Bom, ele é enterrado e em 2007 ele é enterrado não com muitas pompas, mas ele é enterrado por amigos. E em 2007 os seus restos mortais foram acolhidos no Museu Histórico de Santa Catarina, Palácio Cruz e Souza. Ok? A obra do Cruz e Souza está toda publicada, existem várias edições. A edição mais interessante de se ter é ainda a da Nova Aguilar, não a de 1961, porque contém muitos erros, mas a de 2000 e pouquinho, que esses erros já estão corrigidos. Então tem acervo crítico, tem todos os poemas, os sonetos, o missal, os poemas derradeiros, e ao final tem ainda a comunicação, as cartas e etc. Então, para quem tem um interesse maior aí na obra do Cruz e Souza, a edição da Aguilar acho que é a edição para se ter. Ok? Bom, no papel que eu entreguei para vocês também tem referências bibliográficas. Essas referências foram as referências que eu usei para hoje, que eu trabalhei em casa e que eu trouxe um pouquinho aí para vocês. Não é uma bibliografia exaustiva sobre Cruz e Souza, porque é enorme. Para quem teve o cuidado de passar o olho, percebeu que eu não coloquei assim nenhum nome extremamente figurão, né? Não coloquei Antônio Cândido, que escreveu aí sobre o Cruz e Souza, justamente porque os nomes dos figurões provavelmente vocês já tiveram acesso. Então, eu não queria duplicar aí esses nomes. E trouxe para vocês Paulo Leminski, Cruz e Souza, O Negro Branco, que é esse voluminho aqui que está na minha mão, editado pela Brasiliense, uma biografia rápida do Leminski. É engraçado porque era uma época que o tropicalismo estava muito forte, então ele faz várias alusões aí da negritude do Cruz e Souza com Gilberto Gil, né? Com Djavan, né? Djavan, Gilberto Gil. Eu trouxe aqui para vocês uma leitura rápida e dá uma boa noção da vida do Cruz e Souza. Depois tem o Caminhos do Decadentismo Francês, que é um livro importante para entender o simbolismo. Coloquei depois
um artigo que saiu na revista Travessia, que fala que Cruz e Souza é um herói moral. Temos Missal e Broquéis, editado pela Martins Fontes, que é esse aqui que eu trouxe para vocês. Olha, é um professor da USP, Ivan Teixeira, que organiza, tem um ótimo prefácio. A poesia completa, eu não tenho, infelizmente, eu não tenho a da Aguilar, eu tenho uma outra, do próprio Instituto aí de Santa Catarina, ok? É o próprio Instituto que também supre se você só está atrás dos poemas. E depois uma dissertação de mestrado do Volney José Rigg, falando do poeta emparedado, a tragédia social em Cruz e Souza, em que ele vai fazer uma leitura aí dessa tragédia pessoal e social com essa sociedade pró-escravagista. Bom, se não quiser gastar nenhum centavo com a poesia do Cruz e Souza, é um poeta de domínio público. Basta acessar aquele site dominiopublico.org e baixar todos os livros ali em formato perfeito. Eu fiz isso também, é bastante útil quando se está lendo no computador. E por último, deixei Cruz e Souza, o poeta do Desterro do Silvio Bach, de 98, aí para vocês, fácil de achar nas locadoras. Há, se vocês quiserem, pedaços desse filme no YouTube. Ok? Então, essa primeira parte que eu queria falar um pouquinho da vida dele e mostrar aí um pouquinho da bibliografia que eu trouxe. Bom, para dar sequência à minha fala, eu gostaria de, antes de entrar nos poemas, na leitura própria, na fruição, que eu acho que é o mais importante, falar um pouco do movimento simbolista, que é o movimento que normalmente o Cruz e Souza é associado. E milita, não só é associado, mas milita nesse movimento. Dá valor a esse movimento. Não é algo a contragosto, é algo que ele acredita como importante. Bom, esse movimento é um movimento europeu. Movimento europeu, e ele surge extremamente forte na França. Eu trouxe um pedacinho aí de um parágrafo para vocês, da Fúvia, num desses livros que está aí na bibliografia, e olha o que ela fala. O pré-simbolismo francês, ou decadentismo, é o resgate de um eu. É o novo lirismo que combate e substitui o naturalismo e o parnasianismo nas letras francesas. Então, o naturalismo, como vocês sabem, é aquela descrição ainda mais realista do que o realismo. É quase aquela descrição completamente pormenorizada. A gente tem aqui no Brasil o mulato e o cortiço como exemplos de naturalismo. E o parnasianismo nas letras francesas. Na Revolução de fim de século, é a literatura e a arte que desenvolve a imaginação, o sonho que haviam desaparecido depois de Ronsard. O esforço dos românticos fora incompleto, mas, sob a influência de Nordier, perdão aí porque influência eu comi o acento, ok? Só percebi hoje. De Nordier, Nerval, Poe e Baudelaire, tendo por fundo a vaga poética provindo de Vico e do romantismo germânico e anglo-saxão, a arte liberta definitivamente o lirismo pessoal, o antirracionalismo. Então, se a arte francesa estava muito ligada ao racionalismo, tudo ter um porquê exato, vem o simbolismo, o pré-simbolismo ou o decadentismo, como se costuma falar também, para inchar aí essa literatura de uma vaga, de uma vaguidão. Uma vaguidão. O poeta, no simbolismo, deixa de ter o compromisso em comunicar as coisas de maneira exata. E isso faz o simbolismo ser bastante rico. A partir do momento que a gente pensa que um verso pode ter várias aproximações, pode ter várias visões, é aquilo que costuma se dizer do simbolismo, que é prismático. Depende do lado que você olha, o símbolo, você tem uma percepção. Depende da maneira com que você se deixa levar por esse símbolo. Bom, quando a gente pensa em símbolo, a gente está pensando numa redução de uma ideia em algo, numa palavra, num sintagma, num grupo de palavras, para num segundo momento isso abrir de maneira muito maior, aí abrir
de acordo com esses prismas, esse ponto de vista. Ok? A gente tem algumas características que são bastante escolares, são bastante famosas aí do simbolismo, que eu acho que eu vou explicar para vocês e vou tentar ilustrar com alguns poemas que eu trouxe do Baudelaire e do Mallarmé, que são dois poetas aí, difícil classificar somente como simbolista, que são poetas enormes, poetas grandes, mas que passam pela vaga do simbolismo. Então, uma das características é que o simbolismo se quer transcendental. O simbolismo ele não está preocupado simplesmente com essa realidade do aqui e agora. O que vem depois, o desconhecido, a morte, aquilo que passa da materialidade, aquilo que você pode olhar para um canto e de repente ver escrito alguma coisa ali naquele canto daquele teto e aquilo fazer um sentido completo para você. Não tem um compromisso com a materialidade. E claro, se não tem um compromisso com a materialidade e tem um afastamento do real, o sonho passa a ser importante, o onírico passa a ser importante, passa a ser uma característica extremamente importante. Onírico, subjetivismo. Subjetivismo, como a Fúvia disse no começo, um eu. O eu é importante. Se a gente pensar retrospectivamente, poesia quentista, poesia barroca e poesia árcade, antigamente era ensinada nas escolas como primeiro, segundo e terceiro classicismo, porque seguia modelos clássicos. Geralmente, soneto, oitava rima, seguia esses modelos clássicos. Com o romantismo, esse modelo clássico ele é diminuído e surge a figura do eu. Surge a figura do eu. Com o naturalismo, esse eu diminui. Diminui, e com o parnasianismo também. E o simbolismo resgata o poder de você ser irracional, de você falar do que você quiser. E quando você fala do que você quiser, você corre o risco de ser incompreendido, corre o risco de ninguém te entender. E aí eu coloquei o hermetismo, que vem de Hermes, hermetismo. Aquele que fala de hermetismo, aquele que pensa em hermetismo, está pensando já em certas religiosidades até. Está pensando em religações com outros planos. Então, as seitas herméticas, por exemplo, a gente costuma pensar Pitágoras, que era um matemático, que foi quase um deus para os gregos, na época dos gregos antigos. Ele era considerado um hermético. Ele era considerado um hermético, porque o conhecimento que ele tinha não podia ser passado de uma maneira simples, de uma maneira evidenciada, como eu estou fazendo agora. Tinha toda uma preparação para isso. Então, esse hermetismo deriva aí dessa capacidade subjetiva de falar do que você quiser, da forma que você quiser, que é uma herança romântica. E o hermetismo e misticismo quase que se confundem aí. Misticismo, porque ele vai acreditar que esse plano material, e como eu disse para vocês, isso casa muito bem com a vida do Cruz de Souza, 4 filhos mortos, mulher louca, ele tinha que se agarrar em alguma coisa para ele acreditar que a vida tinha uma outra tonalidade. E ele começa a imaginar o misticismo a partir daí. Ele se torna um poeta místico, que valoriza outras esferas. E a musicalidade. Quando a gente pensa em simbolismo, a gente pensa na musicalidade. É o primeiro momento na nossa literatura, e por isso que o simbolismo é tão importante. As outras características que eu disse, elas são características do simbolismo, mas em parte ou em medida, elas aparecem em outras escolas, aparecem em outros lugares. Agora, a musicalidade, como sendo o carro-chefe de uma escola, o carro-chefe, musicalidade que eu digo é a valorização da palavra como símbolo. Perceber que antes da palavra ter uma acepção, por exemplo, eu vou procurar no dicionário a palavra semelhança. Antes de perceber que a palavra semelhança significa parecença, igual, perceber que semelhança tem um som. Semelhança. E trabalhar com esse som. E por isso que ele é um perito. Ele consegue unir esse som da palavra com o sentido. Começa, então, a mostrar uma outra faceta da nossa literatura que até então não existia. Um poeta árcade,
por exemplo, poderia usar a sonoridade, mas a sonoridade era usada dentro das regras formais do soneto ligadas ao soneto camuniano. A partir do momento que chega o simbolismo e Cruz e Souza aparece, esse modelo camuniano perde rumo e o modelo passa a ser os simbolistas franceses. Ok? Eu vou dar um exemplo para vocês do poema antológico, do poema que é bastante citado quando se quer falar sobre simbolismo. Eu trouxe uma tradução um pouco diferente aí da tradução normal. É o poema das Flores do Mal, aí, do Charles Baudelaire. Eu trouxe a tradução do Jamir Al-Mansur Haddad, que tem rodapé. E todo o tempo esse rodapé ele fala do Cruz de Souza. Isso é interessante. Bom, correspondências. Palavra fundamental. Esse é o nome do soneto. Para um simbolista, tudo tem correspondência. Tudo está ligado. O fato da gente estar aqui, por exemplo, isso é bastante místico, claro, mas o fato da gente estar aqui já existe um porquê. Se eu andar até ali, eu vou deslocar uma energia, eu vou deslocar um sentido diferente. Se eu me dirigir a alguém, vai ser outro sentido, etc. E é nesse momento que Baudelaire vai dizer assim: a natureza é um templo onde vivos pilares podem deixar ouvir confusas vozes, e estas fazem o homem passar através de florestas de símbolos. Olha aí, aparece a palavra símbolo. Que o veem com olhos familiares. Como os ecos além confundem seus rumores, na mais profunda e mais tenebrosa unidade, tão vasta como a noite e como a claridade, harmonizam-se os sons, os perfumes e as cores. Olha como é importante. Harmonização de sons, perfumes e cores através de uma natureza de vivos pilares, onde tudo está acontecendo nessa natureza. Ok? Eu vou ler até aqui o poema, porque era da onde eu queria tirar essa informação fundamental para o simbolismo. Sons, perfumes e cores. Está tudo entrelaçado. É sinestésico a imagem simbolista. Eu trouxe também, para ilustrar, um poema que é um poema longo, eu vou ler só uma parte. O poema se chama Ária, Pequena Ária, do Mallarmé. E eu vou ler a terceira parte dessa área. Ou melhor, perdão, é um poema sem título, e eu vou ler o poema inteiro, é um soneto, ok? É um soneto. Traduzido pelos irmãos Campos e pelo Décio Pinhatari, uma edição bastante corrente. O virgem, o vivaz e o viridente agora vai-nos dilacerar de um golpe de asa leve. Duro lago de ouvido a sofrer sob a neve, o transparente azul que nenhum voo aflora. Lembrando que é ele mesmo, esse cisne de outrora, magnífico, mas que sem esperança bebe, por não ter celebrado a região que o recebe, quando o estéril inverno acende a fria flora. Todo o colo estremece sob a alva agonia, pelo espaço infligido ao pássaro que o adia, mas não o horror do solo onde as plumas têm peso. Fantasma, que no azul designa o puro brilho, ele se imobiliza, a cinza do desprezo, de que se veste o cisne em seu sinistro exílio. É um poema difícil do Mallarmé, e é difícil ler sem que vocês tenham um poema, peço desculpas, mas ele está falando de um cisne. Falando de um cisne coberto. De um cisne coberto, às vezes pela neve, às vezes pela sujeira da cidade. Então o cisne, símbolo de pureza, vira aí um cisne degradado. Percebam que ele cria um símbolo novo para esse cisne. Ele cria uma imagem nova, uma significação nova. Quem seria esse cisne? Baudelaire também tem um poema sobre o cisne. Cisne que designa pureza, designa também a própria profissão do poeta, né? O poeta perdido aí na cidade, na turba, o poeta que agora tem uma nova função, a função de ficar completamente escondido,
né? Não há mais espaço para ele. É um tempo de coisas práticas e é um tempo de romances, folhetins. Nessa época aflora os romances de folhetim. Lembrando que, por exemplo, o Crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, foi publicado em 10 capítulos, em 10 dias diferentes, em folhetins. E o poeta cai. Romance é o gênero da burguesia. É o gênero predileto da burguesia. Ok? Bom, mostrei aí de maneira rápida, muito mais visível no Baudelaire. Aí, esse poema, Correspondências, está tudo conectado nesta natureza. Os aromas, as cores, os cheiros, as palavras, os sons e etc. Isso é um importante para o simbolismo. E é a partir daí que o nosso amigo Cruz e Souza vai conseguir estruturar a sua obra e vai percorrer os seus objetivos. Bom, ele é um poeta importante. Ele é um poeta importante porque ele consegue inovar dentro de uma forma fixa. Eu tive o cuidado de trazer somente sonetos. Eu trouxe 4 sonetos no papel que eu trouxe para vocês, no pequeno panfleto, e eu trouxe mais 2 sonetos que estão aqui no slide, justamente para que isso ficasse claro. Percebam, num poema longo, que não é um soneto chamado Tuberculosa, vai ter uma estrofe que é assim. Quando que a gente pensaria que um poeta colocaria 9 adjetivos seguidos em 2 versos? E o terceiro verso ser igual ao quarto, ou o quarto igual ao terceiro, como vocês prefiram. Percebam, está falando de uma tuberculosa. Então essa tuberculosa ela é tísica e branca, esbelta, frígida e alta, e fraca e magra, e transparente e esguia. 9 adjetivos. Polissíndeto. Depois, terceiro e quarto verso. Tem agora a feição de uma ave pernalta. Aquelas aves que ficam na beira da represa. Imagina, macérrima, né? Macérrima. E o quarto verso. De um pássaro-alvo de aparência fria. Ora, pássaro-alvo e ave pernalta é a mesma coisa. Ele repete o que ele diz no terceiro, ele repete no quarto verso. E o primeiro e o segundo. Tísica e branca, esbelta, frígida e alta, e fraca, e magra, e transparente, e esguia. Se a gente pensar em qualquer aula de redação, em qualquer oficina de redação, costuma-se dizer, olha, substantive seu poema. Substantivo. Dê força para o seu poema. Não use adjetivos. Os adjetivos enfraquecem o seu poema. Para ver como tudo é muito relativo, né? A gente não pode culpar aí os oficineiros. É uma regra geral, né? É uma regra geral. Para quem está começando a escrever, você não vai dizer tudo bem, escreva 40 adjetivos seguidos. Vai dizer, olha, substantive o seu poema. Isso vai dar força, palavra substantivo, substância, essência. Vá direto na essência. Deixe que o adjetivo seja percebido pelo entorno. Uma palestra que a gente viu aqui do Pound recentemente, o Pound era um poeta que dizia isso, né? Nervos e medulas. Né? Nervos e medulas. Vamos só usar o essencial. Aquilo que não é essencial, sobra. E de repente vem um poeta no final do século XX, notadamente em 1893, aí, Broquéis, um dos livros mais importantes, e diz: tísica e branca, esbelta, frígida e alta, e fraca e magra e transparente e esguia. É redundante, completamente redundante. E aí eu pergunto para vocês, qual é a função da redundância? Ele está trabalhando com um outro valor. Está trabalhando com a repetição constante. Repetição constante para fazer com que essa redundância seja um artifício retórico reiterativo que te dê a sensação do desgaste dessa tuberculose. Está aí o efeito que ele dá. Ele dá o efeito de desgaste, comparando uma mulher que pode ser a sua mulher, pode ser a Gavita, o que torna ainda tudo muito mais triste, com uma ave pernalta. Quando fala ave pernalta, a primeira coisa que vem na minha cabeça é aquela represa vazia no final da tarde e aquela ave quase que recrudescida de frio.
recrudescida de frio e muito branca e quase passando fome, né? Então é realmente uma imagem muito forte aí que ele consegue criar para uma tuberculose. Lembrando que a metáfora, se a gente pensar classicamente, lá pensar com Aristóteles, a metáfora é dar semelhança a coisas naturalmente dissemelhantes. E eu nunca havia pensado numa ave pernalta como sendo tuberculosa. E está aí, então, a força do poeta, fazer com que eu veja uma coisa que eu, por mim mesmo, não veria. Ok? Então, somente para ilustrar esse simbolismo e ilustrar como ele inova. Ele começa a trazer novos processos sonoros para a nossa poesia. Novos processos e a trabalhar os temas de maneira diversa. Eu vou ler um poema com vocês, a gente vai parar um tempinho nesse poema, que é o Visão da Morte. Antes de ler o Visão da Morte, vamos pensar assim, olha, no romantismo, principalmente na segunda fase do romantismo brasileiro, mal do século, ultra-romântico, a morte é um valor positivo. Álvares de Azevedo vai dizer: minha vida é uma desgraça, eu não tenho as minhas virgens, eu não tenho as minhas mulheres, meu amor é irrealizado, eu vou morrer, porque morrer eu vou sair desse deserto e vou encontrar o meu anjo no céu. Eu vou encontrar o meu anjo, eu vou encontrar o amor vai se concretizar depois da morte. O amor vai se concretizar depois. Então existe uma certa valoração, aquele satanismo byroniano, de falar, olha, vamos fazer festas, vamos morrer de tuberculose, nada importa. Olha como que é a visão do Cruz e Souza. A visão do Cruz e Souza da morte. E para deixar o quadro mais trágico, eu já adianto que esse poema de Broquéis, esse soneto, é um soneto que ele faz para a esposa tuberculosa, louca, que está morrendo loucamente na frente dele, né? Visão da morte. Olhos voltados para mim e abertos, os braços brancos, os nervosos braços. Vêm de espaços estranhos dos espaços, infinitos, intérminos, desertos. Do teu perfil, os tímidos, incertos traços indefinidos, vagos traços deixam, dá luz nos ouros e nos aços. Outra luz de que os céus ficam cobertos. Deixam nos céus uma outra luz mortuária, uma outra luz de lívidos martírios, de agonias, de mágoa funerária. E causas febre e horror, frio, delírios, ó noiva do sepulcro, solitária, branca e sinistra, no clarão dos círios. Pessoal, percebam como esse poema, eu vou localizar aqui, que eu também fiz uma breve análise. Percebam que esse poema, ele vai trabalhar, é um soneto. Bom, soneto, nessa época, já tem mais de 400 anos. Literatura é uma arte velha. Ninguém está criando o ovo aqui, né? Literatura, na nossa língua, tem aí desde 1100. O soneto, desde 1400. Então, é uma forma fixa em que se diz, fixa, metrificada, se a gente for contar aí, tem uma aproximação do decassílabo. E se a gente for ver, nesse caso, ele não vai fazer uma inovação formal. A inovação que ele faz aqui é a inovação da visão da morte. Ele vai ver a morte frente a frente. Ele vai ver essa morte frente a frente. E a segunda estrofe é muito importante. Olha o que ele diz. Do teu perfil, os tímidos, incertos traços indefinidos, vagos traços, deixam da luz nos ouros e nos aços, outra luz de que os céus ficam cobertos. Então a gente depreende que dessa morte, do perfil, saem traços que deixam luz. E o que são esses traços? De onde vem? Ele fala que traços são esses? Não, ele deixa em aberto. Olha aí a vaguidão de qual eu falava, a vaguidão do simbolismo. Ele deixa em aberto. Essa mulher que está morrendo na frente dele,
com braços brancos, e esse branco ele tira com uma adjetivação que só pode falar da doença, porque Gavita é negra. Então ela está falando que ela está com os braços brancos, talvez aí branco signifique sem sangue, está pálida, na verdade. Essa brancura vem de uma palidez, de uma lividez de morte, E a gente depreende que ela deixa traços. E esses traços, no primeiro terceto, deixam nos céus uma outra luz mortuária. A luz que sai desses traços dessa mulher que está morrendo começa a encobrir a luz dos céus. Olha como é místico. Percebam como é místico. Percebam que ele está querendo falar, olha, você está tendo uma morte triste, fria, desgraçada até. Mas aquilo que você tem de importante, os seus traços, e ele não diz se esses traços são físicos, psicológicos, mentais, ele deixa em aberto para que a gente possa imaginar. Esses traços de martírios vão deixar os céus cobertos. Olha, você está morrendo assim, mas a sua grandeza é tão evidente, você tem algo tão importante dentro de si, que vai fazer com que isso encubra o céu. É uma imagem realmente maravilhosa, né? Encobrir o céu com a sua luz de morte. Não é uma imagem qualquer, percebam? Isso é o simbolismo, ele tá fechando uma possibilidade, traços de luz, como se fosse uma bolinha de papel. Desculpem o tosco da minha comparação, uma bolinha de papel. Só que como ele não deixa claro que traços são esses, nós, leitores, a desdobramos da maneira que nós queremos. Cada um vai ler de uma forma. E aí a riqueza do poema vai aparecer. E depois, causa febre e horror, frios delírios, ó noiva do sepulcro, solitária, branca e sinistra no clarão dos círios. Então aqui ela já está morta mesmo, os círios, né, as velas, ela já está sendo velada. Chama atenção aqui para noiva e sepulcro estarem em letra maiúscula. Qual é a função da letra maiúscula aqui? Se tivesse em letra minúscula, eu diria, ó noiva do sepulcro, qualquer noiva do sepulcro. Agora, noiva do sepulcro em maiúsculo aponta para um absoluto, aponta para a maior noiva, o maior sepulcro, a mais importante de todas as noivas, de todos os sepulcros. É uma espécie de idealização, claro, mas ele consegue fazer com que essa idealização fique evidente e absoluta, dando a essa mulher que está morrendo, dando um caráter transcendental. Percebe? Ela teve uma vida desgraçada, mas esse clarão e essa luz ilumina todo o espaço. E a partir daí a gente pode pensar que Cruz de Souza acreditava numa redenção. Teve uma vida sofrida, morreu de maneira sofrida, mas acreditava numa redenção que não é uma redenção cristã, não é uma redenção católica nem protestante, é uma redenção mística, uma redenção quase de poeta. Olha, eu sou poeta, então eu tenho alguma elevação, eu acredito nos símbolos do mundo, da mesma forma que o músico, alguns músicos têm ouvido absoluto. Para um músico, ele está escutando o carro passando em ré, o palestrante falando em fá, alguém andando em si, e o ouvido dele consegue captar esse mundo e consertar esse mundo. Esse poeta também. Olha, eu sou poeta, eu acredito nesse misticismo e eu acredito que algo exista além dessa vida miserável que nós tivemos. Ok? Então, eu julgo esse poema bastante importante por conta disso. É um poema que aparece trazendo características importantes dessas que eu mostrei aqui agora há pouco. O sonho dessa morte transcendental é hermético, não deixa de ser hermético. Se a gente não parar e pensar nos traços de luz, a gente não chega no que ele quer dizer, e é místico, é bastante místico, ok? Bom,
Eu gostaria também de ler com vocês, um pouquinho mais. Eu já falei do simbolismo e agora eu estou lendo os poemas. Eu gostaria de ler mais um poema que está aí no papel, que eu entreguei para vocês, num pequeno panfleto. Eu gostaria de ler Sexta-feira Santa. Gostaria de ler Sexta-feira Santa para que fique bem claro de qual religação. E quando eu falo religação, eu estou usando a palavra religião. Religião, etimologicamente, vem de religare, ter uma ligação com algo diferente. A gente pensa em religião, a gente pensa já em doutrina, a gente pensa em estar completamente conectado com algo que já existe aí, cristã, protestante, etc. Olha no caso dele, o que ele vai falar da Sexta-feira Santa? O que ele vai falar da Sexta-feira Santa é incrível. Lua absíntica, verde feiticeira, pasmada como um vício monstruoso. Um cão estranho fuça na esterqueira, uivando para o espaço fabuloso. É esta a negra e santa sexta-feira. Cristo está morto como um vil leproso, chagado e frio na feroz cegueira da morte, o sangue roxo e tenebroso. A serpente do mal e do pecado, um sinistro veneno esverdeado, verte do morto na mudez serena. Mas na sagrada redenção do Cristo, em vez do grande amor puro e imprevisto, brotam fosforescências de granguena. Bom, como eu acho que a maioria de vocês aí, ou foi criado num ambiente católico, ou foi criado num ambiente evangélico protestante. Se eu mostro esse poema para minha mãe, por exemplo, que é uma senhora de 75 anos, que vai na missa todo domingo, ela fala: eu não te eduquei para essas coisas, menino. Ela já vai falar: eu não investi dinheiro na sua educação, você não frequentou uma faculdade para ficar lendo essas coisas para mim. Eu gosto de ver a reação da minha mãe, porque a minha mãe que é a pessoa que não estudou, não teve acesso a estudo, dona de casa, extremamente católica, e então eu considero como uma opinião média, uma boa opinião. Mostro isso para minha mãe, ela fala: minha Nossa Senhora, que é isso? O que estão fazendo com a Sexta-feira Santa? E já acende uma lamparina para minha alma, né? Para minha alma ser recuperada aí por conta de ler esse tipo de poema. Percebe? Ele desacraliza completamente a figura de Cristo. A lua é absíntica, feiticeira, pasmada como um vício monstruoso. Então a lua é viciosa. Um cão, olha que detalhe interessante, esse cão. Ele é bastante cinematográfico. Tem uma lua, imagina, um close numa lua, bastante sombria, quase um cenário de terror. E de repente a câmera faz assim e cai em cima de um cão. Um cão que mexe, que fuça no esterco, né? Uivando para o espaço fabuloso. É um cão que é quase um lobo. Um cão que é quase um lobo. Quando a gente pensa em lobo, a figura dos filmes de terror aí, a gente pensa em lobo, a gente pensa em cão, a gente está pensando em anticristo. Ok? Para quem viu a profecia, para quem viu todos esses filmes de terror, a gente sabe que cão é a figura do anticristo. Então, ele está colocando Jesus crucificado no Gólgota de uma maneira sombria, com um cão uivando para ele. É esta a negra e santa sexta-feira. Olha, a palavra negra aí é importante. Se você pegar Broquéis, você vai contar quantas vezes ele usa a palavra branca. Inúmeras. Ele tinha uma obsessão pelo branco. Uma obsessão completa pelo branco. Aí algumas pessoas vão falar: ele tem uma obsessão pelo branco porque ele não era um poeta que militava contra os escravos, ele era um poeta que se refugiava no simbolismo, que se refugiava dentro desse hermetismo simbolista. Tudo bobagem. Ele militava sim. Ele era um poeta que acreditava que a condição do negro deveria ser diferente. E a obsessão do branco, pessoal, é uma obsessão simbolista.
não obsessão política. Ele não está sendo apolítico ao usar a palavra branca em demasia. Só que nesse poema ele não vai usar a palavra branca, ele vai usar a palavra negra. Ele vai usar a palavra negra no sentido de dessacralizar a figura potente do último Messias, do Jesus Cristo. Cristo está morto, como um vil leproso. Vil leproso é Lázaro, não é? Vil leproso é Lázaro. Não tem como Cristo, dentro da tradição católica, ser leproso. Chagado e frio, a chaga de Cristo, né? Que ele toma aquela estocada para poder morrer ali, para não morrer sem ar. Não sei se todos sabem, imagino que isso seja lugar comum, mas a pessoa que está crucificada, ela morre porque ela não consegue respirar mais. Então, naquele momento que ela está não conseguindo respirar, como um golpe de misericórdia, se dá o crucifagion, né? Crucifagion se chamava esse golpe, para a pessoa morrer e não ficar ali tendo aquela morte horrível. Então ele está chagado, ele tem esse golpe e ele tem as chagas nas mãos e no corpo. Chagrado e frio na feroz cegueira da morte, o sangue roxo e tenebroso. Então até aqui é uma cena de terror com uma pessoa, simplesmente, podia ser qualquer pessoa naquela época, se você roubava, você era crucificado. Então, o ser crucificado era uma coisa comum, muito comum. Eu quero saber alguma coisa de você, você não quer me contar? Não tem essas técnicas americanas de ficar jogando água na cara dos terroristas durante 140 vezes até um terrorista falar aquilo que os americanos querem. Em 5 segundos, os romanos faziam falar. Coloca numa cruz, levanta, né, crucifica pregando você numa cruz, em 4 minutos você fala o que tiver que falar. Manda descer, pronto, já falou, resolveu. Né? Não existia ainda direitos humanos, né, pessoal? Bom, primeiro terceto. A serpente do mal e do pecado, um sinistro veneno esverdeado, verte do morto na mudez serena. Não verte aquilo que estava na Bíblia, aquilo que se dizia que estaria na Bíblia. Não verte a sabedoria, a paz, a redenção. Verte a serpente do mal e do pecado. Olha que retrato de Cristo que ele está fazendo, um retrato completamente atípico. Mas da sagrada redenção do Cristo, em vez do grande amor, né, Deus é amor, Cristo é amor. Se não der amor, o que ele vai dar? Puro e imprevisto, somente a gente enxerga as fosforescências da gangrena. Está completamente dessacralizado. A única coisa que a gente vê é um corpo morto, chagado, machucado, roxo e gangrenado de tanto que ele sofreu. Para ele, então, essa Sexta-feira Santa não tem nada de santa. Poderia se chamar simplesmente Sexta-feira. Né? Eu gosto de pensar que esse poema poderia chamar simplesmente Sexta-feira, e o que a gente vê aqui é o homem, não é o santo. Né? É o homem. A gente não vê aquele que é o pai, o filho do pai. A gente vê o homem crucificado e preso numa cruz. Perceba, uma sociedade do século XIX, extremamente católica, né? Lembrando que a assunção aí do protestantismo, da classe evangélica é do século XX. Naquela época não tinha muito para onde correr. Ou você não acreditava ou você era católico. Então, predominantemente, todo mundo era católico. E vem um poeta negro, arquivista, numa sociedade pós-escravagista, e fala isso de Cristo, né? Imagina o frisson que causava. Né? Imagina como ele era benquisto pelas pessoas que estavam ao seu redor. Bom, eu comecei a falar às 7h40, eu queria falar mais ou menos 1h10, e depois abrir para conversar com vocês. Eu gostaria então de ler mais um poema, que é um poema bastante curioso, porque é um poema que foi achado em meio aos seus trabalhos de arquivista. Imaginem a cena. Está lá um poeta fazendo seus poemas escondidos, né, porque tem a urgência do trabalho diário, e de repente um superior acha esse poema e escreve uma nota dizendo Cruz e Souza, vírgula. O primeiro adjetivo que dão para Cruz e Souza não é Cruz e Souza, arquivista. É Cruz e Souza, negro, funcionário desta companhia,
arquivista, foi achado em meio aos seus pertences o seguinte poema: O Assinalado. E depois do poema, simplesmente escrevia-se embaixo: pede-se providências. A única coisa que se perguntava: pede-se providências. Como a gente contrata esse senhor? Né? Como a gente pode contratar essa pessoa? O assinalado. O assinalado é aquele que tem o sinal. Tem o sinal na testa. Quem que tem o sinal na testa? É o predestinado. Né? É a antena da raça, como se costuma dizer. Ele está falando do próprio poeta. Esse tema de ser o assinalado é um tema que o Baudelaire também usa, quando ele fala aí do albatroz. Vocês conhecem o poema O Albatroz? Que ele fala que o poeta ele tem uma vida tão sublime, uma visão tão sublime, que o albatroz tem a asa tão grande que quando ele toca as duas asas no chão, ele não consegue tocar os pés. Porque os sonhos do poeta é tão grande que ele faz com que ele saia dessa realidade. Aqui o Cruz de Souza recupera um pouco aí dessa aura do albatroz e escreve assim: Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma, suplicando gema, e rebente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado de belezas eternas, pouco a pouco. Na natureza, prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Aqui ele recupera a palavra natureza, que é uma palavra mística e importante para o simbolismo, a natureza de vivos pilares, onde estão todos os símbolos. E aqui ele vai falar em desventura e algema. Pessoal, uma sociedade do século XIX, a palavra algema não tem a mesma conotação que tem para a gente. Para a gente, algema é quando a gente vê aí um crime, um policial, eventualmente parando uma pessoa, colocando uma algema para levá-lo preso. Para aquele contexto daquela época, algema tem o sinônimo de grilhão. Né? Tem o significado, ou melhor, de grilhão. Tem o significado daquele que está preso, daquele que está preso à sua condição social, daquele que é um filho de escravos alforriados. Ele está preso à sua condição. A terra é sempre a tua negra algema. E aí ele adjetiva novamente com negra, para fazer essa aproximação. Tem uma análise desse poema, uma análise rápida que o Leminski faz, que ele gosta muito dessa palavra algema, porque algema também é uma palavra valise. A palavra valise é quando tem uma palavra dentro da outra, da palavra alma. Da palavra alma. Algema contém a palavra alma, da sua alma negra. Então ele está preso a essa condição, ele está preso duplamente, ele está preso fisicamente numa algema e ele está preso moralmente dentro dessa alma negra. E prende-te a ele a eterna desventura. Desventura com D maiúsculo, mostrando o absoluto dessa sua condição. O segundo estrofe, o segundo quarteto, é um dos quartetos que tem um dos versos mais bonitos que eu já li, que é "E rebente em estrelas de ternura". A gente pode ficar um tempo nesse verso, porque ele ilustra bem a musicalidade, né? La musique avant toutes les choses, que o Verlaine vai dizer. A música acima de todas as coisas. O lema simbolista. A música primeiro. Os simbolistas perceberam que antes da acepção, como eu já disse, existe o som. E esse som é ritmado. Aí, quando a gente pensa no nosso coração, por exemplo, está batendo. Tum, tum, tum. É um som. A nossa respiração, outro som. E os simbolistas perceberam isso muito bem. O poder desse som. E rebente em estrelas de ternura. Percebam, o R, o E e o T repetindo aí. Em estrelas e em ternura.
ele cria uma ligação umbilical entre arrebentar, entre estrelas e entre ternura. Mesmo diante de toda a desgraça, mesmo diante de toda a amargura e desventura da minha vida, eu sou assinalado, eu sou maior que isso. Nada disso importa, eu abstraio, eu consigo ser maior que isso. E eu arrebento em estrelas de ternura. Ternura, palavra muito boa para isso. Não é amor, não é companheirismo, não é alegria. É a ternura que é algo que pode ser simplesmente um olhar para uma criança passando, uma percepção de algo maior. A ternura sempre me leva a essa bondade extrema, mas uma bondade aliada à sabedoria. Quem tem sabedoria não precisa se preocupar em mostrar que tem sabedoria. Simplesmente é um sábio, simplesmente deixa acontecer, deixa as coisas levarem. É terno, é gentil, né? A ternura, a gentileza da sabedoria. Quem sabe de verdade não fica dizendo, não fica mostrando, não quer arrotar sabedoria, quer simplesmente ser gentil e sincero e terno. E é isso que ele faz. Faz sua alma suplicando gema, e aí ele recupera meia palavra de algema. Está percebendo os símbolos? Então ele tem alma, ele tem a alma que geme, e ele tem a alma que está presa à algema. E rebente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado que povoas o mundo despovoado. Ou seja, sem o poeta, sem esse antena da raça, o mundo está vazio. É ele que vai dar o direcionamento para as outras pessoas. É ele que vai dar o caminho, ele que vai povoar. Povoar de símbolos, de belezas eternas, pouco a pouco. E nessa natureza, que aí fica ambíguo se é a natureza mesmo, fauna e flora, ou se é a natureza rica e multifacetada do poeta, ou até mesmo se é a natureza rica e multifacetada das belezas eternas. Toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Ou seja, eu pareço louco, eu ajo como louco, eu vivo a imortal loucura, mas no fundo eu sou um desventurado que só quer propagar a minha grande ternura. Percebe como é bonito e como é profundo esse poema? Esse poema mostra muito bem aí a condição social, vivencial, estética, e rebente em estrelas de ternura. Eu não quis pegar aquele voz, veludosas vozes, daquela literação, porque é muito manjada para mostrar para vocês aí a característica da musicalidade. Eu acho que rebente em estrelas de ternura é muito mais forte até que aquele verso, né? Esse é um verso eterno. E por isso que é poeta de cabeceira, né? Poeta de cabeceira, porque você pode, antes de dormir, ao invés de rezar para o santo que você quiser, você pode falar e rebente em estrelas de ternura e dormir tranquilo, né? Você pode dormir tranquilo porque você já fez a sua religação com o mundo superior a você, ok? Tudo bem, pessoal, até aqui? Só para finalizar, antes de passar a palavra para o Cláudio e para todos vocês, eu gostaria só de mostrar duas imagens do Odile Redon. Aí a gente tem a Beatriz. Beatriz é princípio de mulher eterna e bela, imortalizada na comédia do Dante. Então a gente tem aí o Odile Redon, que é um pintor simbolista. Tudo isso que eu disse para a literatura, com a pintura, talvez fique mais claro. Perceba, é prismático. Você pode olhar de qualquer ponto de vista que a sua situação não melhora. A sua situação não melhora. Você vê uma mulher com um olhar baixo, triste, coroada com uma espécie de guirlanda de flores, que dá uma elevação de uma mulher rara, bela, e não tem fundo. Tem um céu que às vezes parece uma nuvem, a nuvem tem a mesma cor de algo que parece uma montanha, tem uma moldura quadradinha que dá a realidade, que é um quadro, não tem nenhuma ambição realista, e coloca essa mulher em cores diferentes aí para mostrar o símbolo da mulher ideal, o símbolo da mulher que cativa Dante, ok? Percebam então que tem um borrãozinho vermelho e azul no canto direito.
tudo bastante vago. Tudo bastante vago, não tem nenhum compromisso em deixar explícito essa força dessa Beatriz. Se você não sabe que Beatriz é essa mulher de Dante, você vai olhar uma mulher apenas com um olhar curvado e triste, talvez, ou pensativo diante da sua beleza. E o próximo se chama Mystery, Mistério. Nada melhor do que esse nome para um quadro simbolista, ele não tem data, é do mesmo pintor francês, Odile Redon, que está pintando na mesma época que o Cruz de Souza escreve Broquéis, por isso que eu peguei esse autor, esse pintor. Mistério. É um quadro que não vale nem a pena explicar, porque se eu explicar esse quadro, qualquer um de vocês pode dar outra explicação diferente e todas elas serão verossímeis. É um sonho, tem um redemoinho, tem flores, tem cores, o céu tem duas cores, pode ser um ocaso, pode ser uma madrugada, uma pessoa triste, cabeluda. Ok, tudo isso tem no quadro. Qual é a leitura correta? Não sei, né? Essa leitura prismática aí do simbolismo. Então, para ilustrar a estética da qual eu falava, eu trouxe aí para vocês esses dois quadros. E eu, como já venho falando há 1h10, eu trouxe mais coisas, tem mais poemas, a gente poderia ficar falando aqui mais tempo, mas para que seja algo rico, né? Eu quero ouvir um pouco o que vocês aí possuem para falar, e a gente pode continuar debatendo e, quem sabe, ler até mais um poema no final para fechar. Eu agradeço a atenção, agradeço a paciência aí de vocês, espero que tenha sido claro e espero que tenha sido útil para todos vocês essa minha fala. Muito obrigado. Perguntas? Enquanto vocês pensam numa pergunta, eu vou perguntar para o Danilo Bueno se ele poderia falar um pouco sobre os poemas em prosa do Cruz de Souza, que inclusive foi uma novidade formal que ele trouxe, né, para a literatura brasileira. O Cruz de Souza escreve missal, que são poemas em prosa. Poema em prosa é gênero ou subgênero, e nessa época ele é totalmente influenciado pelo Pequenos Poemas em Prosa, ou Spleen de Paris, tem 2 nomes aqui no Brasil, do Baudelaire. Esse livro que eu trago aqui do Ivan Teixeira, ele traz o missal, que são os poemas em prosa, e o broquéis. Ele não fala absolutamente nada dos missais. Ele só fala assim: missal é prosa baudelariana, mas ainda Cruz de Souza não está completamente formado como poeta. Essa é a opinião do Ivan Teixeira. Apesar dele trabalhar um gênero que até então é uma novidade, que é um gênero híbrido, o que é o poema em prosa? É escrever em prosa, mas com a frequência, com a sonoridade do verso. Então requer uma habilidade muito grande de manejar a prosa como se fosse poesia, como se fosse verso. E geralmente os poetas que trabalham poema em prosa trabalham com unidades de medida, 7, 10, 8. Mesmo que não seja intencional, a gente percebe essas unidades de medidas presentes aí dentro da prosa. Então ele não valoriza esse livro como ele valoriza Broquéis. Broquéis ele coloca como ponto alto da obra. E o missal ele coloca como o começo aí ainda que ele está completamente conectado. Ele fala assim que o missal está muito, 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 muito ligado ao Baudelaire. Então não aparece ainda esse Cruz de Souza com essa personalidade completamente formada e extrovertida. Agora, a minha opinião, essa é a opinião do Ivan Teixeira. Eu, quando leio missal, eu gosto de muita coisa. Mas eu percebo realmente ainda uma pontinha de eu quero ser um poeta baudelariano, o que eu acho um pouco negativo. Mais perguntas, comentários, observações? Eu acho que é um bom momento para a gente conversar, né, pessoal? Eu acho que é um bom momento. Esse espaço é feito para isso.
Ok. Então, vou comparar, por exemplo, o simbolismo com um poema barroco. Vamos pensar assim, um poema barroco do Gregório de Matos. O que é a sonoridade para um poema barroco? Um soneto barroco. O soneto barroco ele vai estar interessado em finalizar as estrofes rimadas. É uma exigência do soneto, é uma exigência clássica, uma exigência formal. Às vezes aparece uma assonância, às vezes aparece uma literação, mas isso não é o foco da construção de um poeta, de um poema barroco. No simbolismo, a musicalidade vira programa poético. Como eu disse, lá em Verlaine, ele vai ter um poema chamado Arte Poética, e o último verso é La musique avant toutes les choses, a música acima de todas as coisas. Então a música passa a ser elemento estrutural e não é simplesmente o poema, não é simplesmente uma exigência do soneto, ela se descola, ela passa a ser mais importante até do que a exigência formal do soneto, ou da oitava rima, ou de qualquer outra forma fixa. Quando a gente pensa numa sonoridade simbolista, a gente pensa nisso que eu mostrei para vocês, palavras valizes, o uso, a reiteração, algema, gema, em seguida. Ele consegue criar uma sonoridade, ele consegue armar uma sonoridade que vai dar uma outra informação, uma informação que está numa segunda, numa terceira leitura, do que aquela informação simplesmente que passaria numa primeira leitura, aquele sentido de conteúdo. Simplesmente sentido de conteúdo. A musicalidade passa a ser elemento estrutural, entende? Passa a ser elemento estrutural. Passa a ser a grande vedete. E ele vai abusar e reabusar dessa nova arma que ele vai pescar aí nos simbolistas franceses. Musicalidade como a grande vedete. Ok? Não sei se ficou claro. Eu procurei contrapor aí com o barroco, mas se você pensar, se você contrapor, por exemplo, com o romantismo, pegar o Álvares de Azevedo, pegar os poemas mais importantes do Álvares de Azevedo, por exemplo, Lembrança de Morrer, não tem nenhuma exigência sonora. Ele rima o segundo com o quarto e a primeira com a terceira são versos brancos. Ele não está chamando atenção para a sonoridade. A sonoridade ali é um segundo momento. Ele está chamando atenção para a morte. Está chamando atenção que ele vai encontrar a sua amada no céu. O Cruz de Souza, quando ele diz da morte, ele diz numa morte que está aqui, real, da tuberculose, da sua vida, mas ele também tem níveis semânticos aí de som. O som, se você quiser só abstrair, analisar o som, você consegue. No poema do Álvares de Azevedo você não consegue. Entendeu? Essa é a diferença que a gente vê aí nos simbolistas. Mais alguma pergunta? Nada? Bom, então, acho que podemos encerrar. Eu gostaria de convidá-los para um bate-papo com o escritor Evandro Afonso Ferreira, que vai ser na próxima terça-feira, né, aqui na sala de debates, às 19h30. Ele é autor, entre outros livros, do Grogotó. E depois, no dia 18 de maio, no ciclo Poesia dos Quatro Cantos, nós vamos ter uma noite palestina, com poesia, dança e música. E vocês também estão convidados. Obrigado pela presença, obrigado, Danilo. Obrigado, pessoal, e boa noite para vocês.